Vamos aqui continuando os nossos estudos, vamos aqui tratar sobre o capital social. Veja, o capital social ou o capital subscrito corresponde ao total de ações subscritas na constituição de uma companhia. É composto pelo capital a integralizar ou a realizar e o capital integralizado ou realizado. Então veja, o capital social é tudo aquilo que os sócios colocaram e que pretendem colocar de recursos numa entidade. Este capital social é dividido em capital a integralizar e capital integralizado. O capital a integralizar é o valor com que cada acionista se comprometeu, mas ainda não cumpriu para a formação do capital social. Ou seja, o acionista, disse que iria colocar R$ 1 milhão. Ele colocou 800 mil na empresa e falta 200 mil. Esses 200 mil que faltam, que ele não cumpriu ainda, é o capital a integralizar. Ainda precisa ser integralizado. Tudo bem? Então, é o restante do capital que está faltando. Nós temos também o capital integralizado. Representa aquilo que já foi cumprido pelos acionistas. O acionista prometeu colocar 1 milhão, colocou 800 mil e falta 200 mil. Então, o capital integralizado é aquilo que ele já aportou, tá? O termo que nós utilizamos em contabilidade é aporte, tá? Ele aportou 800 mil, mas está faltando 200 mil. A figura do capital autorizado, que é o limite estabelecido em valor ou em número de ações, pelo qual o estatuto autoriza o Conselho de Administração a aumentar o capital social da companhia, independentemente de reforma estatutária. Ou seja, nós temos outra figura, que é o capital autorizado. É uma espécie de teto, de modo que nenhum acionista pode colocar mais capital do que aquele que é o permitido. Nós iremos já ver isso aqui. Imagine Rodrigo e Paty decidem abrir uma churrascaria. Para isso, eles se comprometem, olha aqui a palavra, eles se comprometem a integralizar cada um 250 mil. No momento, neste momento, o capital subscrito e o capital integralizado da entidade são 500 mil. Ou seja, nenhum sócio colocou nada ainda, eles só se comprometeram. Quanto é o capital a integralizar? 500 mil, porque cada um se comprometeu a colocar 250. Tá bom? O capital subscrito também é 500 mil, é aquele que está no contrato. Suponha que em determinado momento, Rodrigo integraliza sua parte com maquinários e equipamentos que totalizam o valor de 250 mil. Beleza. Paty, por sua vez, tinha 150 mil em dinheiro, deixando o valor restante para entregar à empresa no futuro. Assim, perceba que restam 100 mil a serem integralizados por Paty, né? Teremos, portanto, a seguinte situação. Capital subscrito, 500 mil. Por quê? Porque foi aquilo que eles prometeram. Capital a integralizar, 100 mil. Falta 100 mil reais porque o Rodrigo já colocou 250 e a Paty já colocou 150. Falta quanto? 100 mil. E o capital integralizado, 400 mil reais. 250 do Rodrigo e 150 mil da Paty. Tudo bem? Se o estatuto da empresa fixar o capital autorizado no valor de 600 mil, teremos a seguinte situação. Então, o capital social autorizado é 600 mil, é o limite máximo possível de capital. Tudo bem? O capital social a subscrever é 100 mil, é o que falta para alcançar o limite possível. O capital subscrito, aquele prometido, 500 mil. Tá? Foi o que foi prometido até o momento. Tudo bem? E o capital a integralizar é os 100 mil que falta da Paty. E o capital realizado é os 400 mil que já foram colocados. É simples de entender. O capital realizado é aquele que já foi aportado. Já entregaram à empresa. O capital a integralizar é o que falta. Mas é o que falta de quê, professor? É o que falta daquele que foi prometido. Tá? Rodrigo e Paty prometeram 500. Até agora colocaram 400. Então falta 100 mil.
Quanto é que eles podem colocar o todo? No máximo, 600 mil. Mas prometeram 500. Então, quanto é o capital a subscrever? Aquele para alcançar o limite total, 100 mil reais. Tudo bem? É bem tranquilo de entender. A constituição da companhia depende do cumprimento dos seguintes requisitos preliminares. Inciso 2 do artigo 80 da Lei 6.404. Realização como entrada de 10% no mínimo do preço da emissão das ações subscritas em dinheiro. Ou seja, no momento da abertura da empresa, deve-se colocar no mínimo 10% do valor do capital prometido. Então, se Rodrigo e Paty prometeram aqui 500 mil, tá, de capital, na hora da abertura da empresa, eles têm que colocar no mínimo 50 mil reais em dinheiro vivo. Tudo bem? Deposita numa conta do Banco do Brasil, certo? Abraço e bons estudos.